Se você é como eu e adora arrumar a casa e decorá-la sempre com itens novos, você vai amar a ideia que eu trago aqui neste vídeo. Semana passada eu estava numa loja de tecido aqui perto e eu vi alguns tecidos temáticos de Páscoa. E eu lembrei que a Páscoa já está super pertinho, mas que ainda daria tempo para eu correr e fazer alguns projetos para decorar a casa. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo 4 ideias de projetos da costura criativa que são fáceis, mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir acompanhar o tutorial e fazer aí também. Eu fiz no tema de Páscoa, mas claro que você pode fazer todos os projetos em cores diferentes, utilizando outros tecidos temáticos, enfim, o céu é o limite para a nossa criatividade. Já adianto vocês que o terceiro projeto foi o meu favorito e eu tô louca para saber qual vai ser o favorito de vocês. Agora já pega os seus tecidos, a sua máquina e bora costurar comigo. Então vamos ao primeiro projeto. Para ele eu vou usar esses 2 tecidos tricoline e essa fita de cetim de 3 centímetros de largura. Para fazer o molde é super fácil e a gente pega 2 folhas de papel sulfite ou cola uma sobre a outra ou coloca durex como eu tô fazendo. E fazemos as seguintes marcações: 18 centímetros na largura e 35 centímetros no comprimento. Unimos essas marcações e cortamos. Aí agora marcamos 18 centímetros de baixo para cima, fazemos uma linha, achamos o meio do papel e fazemos linhas na diagonal, assim desse jeitinho que eu tô fazendo. Podemos cortar esse triângulo que ficou no meio e, por último, marcamos um quadradinho de 3 por 3 centímetros nos 2 cantinhos da parte de baixo da folha. Cortamos e nosso molde estará pronto. Podemos então pegar os nossos 2 tecidos, um será o principal e um será para o forro. E aqui eu já dobro ele assim, direito com direito, deixando num tamanho que caiba o nosso molde. Se você estiver usando tecido estampado, cuidado com a direção da sua estampa, tá bom? E então, já coloco o outro tecido por cima, fazendo a mesma coisa. Eu prefiro riscar o molde com lápis, mas se você preferir, pode alfinetar o papel aqui nos tecidos também. Depois de riscar, eu corto em volta, alfineto todas as camadas dos tecidos juntas e aí sim eu recorto tudo junto exatamente em cima da linha. Ah, você pode guardar esses triângulos aqui para fazer algum outro projeto depois. Separamos os tecidos assim e teremos então 2 peças, forro e principal, direito com direito. Podemos alfinetar novamente e vamos passar agora uma costura em volta, deixando a parte de cima aberta e também uma abertura em uma das laterais do forro. Eu estou usando uma máquina industrial, que é a máquina que eu tenho aqui no estúdio, mas com certeza você pode fazer todos os projetos aqui desse vídeo na máquina doméstica também. Retiramos os alfinetes, cortamos as linhas e já podemos fechar os cantinhos. E aqui a gente vai abrir o quadradinho, formando uma linha reta. Vamos abrir as costuras que acabamos de fazer e juntar uma com a outra. Aí colocamos um alfinete para mantê-las juntinhas. Fazemos isso nos 2 quadrados no tecido principal e também nos 2 do forro. E aí passamos uma costura na máquina nessa parte reta. Vai ficar assim e agora é hora de passarmos no ferro. Não pule essa etapa, gente, porque aqui é importante as costuras estarem abertas. E aí, passando no ferro, a gente certifica de que elas vão se manter abertas depois, né, da gente terminar a peça e não fica acúmulo de costura e fica um acabamento perfeito. Então, não pule essa etapa. Temos então nossas 2 peças assim, sendo que o forro tá com uma abertura. Vamos então desvirar uma das peças e encaixar uma dentro da outra. Dessa forma, colocaremos direito com direito dos 2 tecidos.
E aqui, gente, é super importante alinharmos as costuras dessa parte pontudinha, que serão as orelhinhas. Coloca o alfinete para manter tudo no lugar e agora vamos na máquina passar uma costura para fechar toda a peça. Aqui, quando chegar nessa parte do V, vai devagarzinho, deixa a agulha para baixo, levanta o pé da máquina e gira o tecido. Nas pontas das orelhinhas, a mesma coisa. Vai com a agulha até a costura de união dos tecidos, agulha para baixo, pé calcador para cima e gira o tecido. Outro detalhe importante, corte o excesso de tecido das pontinhas e dê um pique nessa parte do V dos dois lados. Agora sim, podemos desvirar a peça pela abertura que deixamos no forro. Aqui você pode usar algo pontudinho para te ajudar nas orelhinhas, como uma agulha de crochê ou até a ponta da tesoura. Antes de colocarmos o forro para dentro, já vamos passar uma costura aqui na beiradinha para fechar essa abertura. Se você quiser, pode fazer pontinhos invisíveis também e dessa forma você deixa a sua peça dupla face. Agora é só colocarmos o forro para dentro da peça, passarmos novamente no ferro para assentar bem as costuras e o nosso primeiro projeto estará pronto, assim, super rápido e bem facinho. Temos um saquinho fofo que podemos usar para colocar chocolate, ovinhos, brinquedinhos. Eu vou fazer para colocar na mesa de Páscoa e farei um para cada aqui de casa. Mas você pode fazer esse projeto como lembrancinha também de aniversário ou fazer como embalagem de algum presente. Para o segundo projeto, vamos usar papel termocolante, cianinha, retalhos de tecidos, linhas nas cores correspondentes, 2 pedaços de tecido medindo 18 por 70 e uma tirinha de tecido medindo 4 por 70. Aqui eu vou fazer uma costura de emenda para ter a faixa no comprimento certo. E por último, eu vou usar esse tecido que aqui no Canadá eu encontro como waffle fabric. Ele é grosso e bem parecido com o nosso piquê ou o fustão. A primeira coisa que vamos fazer é unir aqui as faixinhas. Então, já vou colocar um alfinete e vamos dobrar essas duas faixas maiores também ao meio, colocando direito com direito. Prendemos uns alfinetes e vamos lá na máquina fechar apenas as laterais aqui das faixas. E eu já vou aproveitar e fazer a bainha aqui do meu tecido branco também. Como eu compro esse tecido branco por metro, então eu preciso fazer a bainha dupla, né, para fazer um acabamento. Eu começo pelos dois lados do tecido e depois eu faço a parte de cima e também a parte de baixo. Eu só estou usando, gente, esse tecido porque aqui no Canadá eu não encontro tecido normal nosso de pano de prato. Mas você pode, claro, usar qualquer tecido de pano de prato de qualidade. E dependendo de onde ou qual, né, você comprar, as bainhas já vêm até prontas. Olha que bonitinho que fica. Agora o meu pano de prato já está com o acabamento e prontinho. Vamos cortar então o excesso de costura aqui, de tecido, na verdade, aqui das faixinhas. E também já podemos desvirá-las. Use aqui alguma coisa pontudinha, como a ponta da tesoura, para te ajudar com as pontinhas, para elas ficarem bem certinhas. Passamos no ferro, inclusive aquela faixinha que eu emendei, eu abro a costura e dobro ela ao meio também, marcando com o ferro. Hora então de passarmos uma costura na máquina bem na beiradinha da parte que ficou aberta aqui das faixinhas. Essa costura, gente, será pra gente franzir o tecido. Então, aumente o comprimento da sua máquina para 4 ou 4,5 e não faça retrocesso nem no começo nem no final. Corte também a linha, deixando uma parte grande, uma sobra grande de linha, tá bom? Então, vamos pegar a linha de baixo, que é a linha da bobina da máquina, e puxar ela levemente. Dessa forma, vamos conseguir franzir o tecido manualmente, ou seja, podemos franzi-lo quanto a gente deseja, né?
O meu tecido branco aqui ficou com 48 centímetros de largura e as faixas 68 centímetros. Então, eu vou franzir até que elas fiquem com 48 centímetros e se encaixem aqui no tecido branco. Uma dica, se você preferir, pode passar 2 vezes a costura na máquina e aí dessa forma você terá 2 linhas para puxar ao invés de uma, evitando que de repente ela arrebente. Pegamos então o nosso pano de prato e posicionamos a faixinha em cima, alinhando bem os cantinhos, ó, vai ficar desse jeitinho. Prendemos primeiro os 2 cantinhos, né, direito e esquerdo, e depois vamos acertando a parte aqui do tecido franzido, ajeitando bem para que fique tudo certinho, o mais uniforme possível. Alfinetamos tudo e vamos lá na máquina. Aqui começamos costurando a lateral. Mas antes de chegar nessa parte aqui de cima, é importante a gente virar a beiradinha do tecido aqui para dentro, para fazer um acabamento e não ficar desfiando. Não precisa ser muito, é meio centímetro que a gente vai virar aqui para dentro enquanto a gente estiver costurando, tá? E aí depois a gente passa a costura por cima. Depois que costuramos o primeiro babado, vamos então costurar o segundo por cima. E aí a gente sobrepõe ele, deixando mais ou menos um dedo por cima do primeiro babado e repetimos o processo. Alfinetamos as laterais, coloca o alfinete no meio também para manter no lugar. E dessa vez a gente não precisa fazer aquela viradinha na parte de cima, tá bom? A gente só costura ele direitinho em cima aqui do babado que a gente fez. Olha que fofinho que já tá ficando. E a última parte será costurarmos a faixinha pequena. Aqui prendemos ela com o alfinete, já dobrada ao meio, com a margem aberta para cima e deixando uma sobrinha de um dedo na lateral. E aí, dessa forma, passamos a costura aqui em cima com retrocesso no começo e no final. Depois dobramos para dentro a sobra do tecido e viramos a faixinha para cima, escondendo então aqui a margem dos tecidos, né? E deixando o acabamento perfeito da nossa peça. Alfinetamos tudo direitinho para manter essa faixinha no lugar e fechamos com um pesponto na parte superior da faixinha. E, gente, nosso pano de prato já está lindo, não tá? Poderíamos, inclusive, já usá-lo desse jeito, não é mesmo? Mas, como estamos no tema de Páscoa, eu vou fazer um detalhe a mais aqui e vamos fazer uma aplicação super fofa. Inclusive, vocês podem imprimir aqui esse desenho em 2 tamanhos para vocês escolherem menorzinho ou maior. E aqui, gente, eu não vou neste vídeo explicar com detalhes como fazer essa técnica, só para o vídeo não ficar muito grande e também porque eu tenho uma aula completa aqui no canal, super bem explicadinha e com todos os detalhes para vocês de como fazer essa técnica da aplicação, tá bom? Eu vou deixar o link da aula na descrição aqui desse vídeo e vocês podem assistir depois. Mas, com certeza, é uma das minhas técnicas favoritas na costura criativa e eu uso demais aqui no ateliê para boa parte dos produtos que eu faço e personalizo. Então, se de repente você ainda não conhece, não deixe de assistir o vídeo com a aula, beleza? E o nosso projeto número 2 está prontinho. E sério, gente, é daquelas peças tão fofas que dá até dó de usar, não é verdade? Gente, eu sou completamente apaixonada pelas possibilidades que a costura nos proporciona. Eu quero aproveitar e convidar você que também adora costura e gostaria de estar sempre aprendendo, evoluindo na costura e tendo sempre ideias e inspirações de novos projetos a se tornar uma super arteira aqui no canal e acompanhar aí vídeos que estão lá na nossa área de membros. Temos vídeos novos lá de projetos especiais todo mês, além do nosso curso online para iniciantes. E dessa forma, você também me ajuda a manter aqui o canal crescendo e estar também sempre criando novos vídeos.
Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você já se inscrever. Agora, bora lá para o terceiro projeto. Projeto número 3, eu vou usar esses 3 tecidos. Cortei aqui faixas de 13 centímetros de largura por 1,5 de comprimento. E eu estou aproveitando os pedaços pequenos que sobraram do tecido e eu vou fazer algumas emendas aqui para chegar no comprimento de 150 centímetros. E vai ser a primeira coisa que eu vou fazer na máquina, colocando direito com direito e prestando atenção aqui também, gente, em relação à direção da estampa. Feito isso, nossas faixas estão então com 1,5 m. Vamos passar abrindo as costuras e dobrando as faixas ao meio, colocando direito com direito. Vamos achar o meio da faixa e colocamos alfinete desse jeitinho, pois aqui vamos deixar uma abertura quando a gente estiver costurando. Vamos fazer essa etapa nas 3 faixinhas e lá na máquina vamos começar com o retrocesso, fechando a lateral da faixa e depois seguindo a costura por todo o comprimento dela. Quando chegamos no alfinete, vamos fazer um retrocesso, levantamos a agulha e o pé da máquina e recomeçamos alguns centímetros depois com outro retrocesso. Aqui você pode deixar pelo menos uns 3 dedinhos ou 4 dedinhos de abertura. Refilamos o excesso de tecido e desviramos as faixinhas. Como elas são bem compridas, eu indico você usar alguma coisa para te ajudar. Aqui eu tô usando o Desvira Boneca, que inclusive é um instrumento que eu uso demais aqui no ateliê. Se você não tiver, tente achar alguma coisa que pareça um tubo ou de repente até a tampa de uma caneta para te ajudar realmente a desvirar essas faixas, tá bom? Depois de desvirar, inclusive as pontinhas também, passamos no ferro, deixando a costura aqui de ladinho, desse jeito. Vamos fazer isso então nas 3 faixas e teremos este resultado. Eis que chegou a hora, então, de enchermos com fibra. E aqui, gente, é o momento de você ir para frente da televisão, assistir a sua novela ou ouvir um podcast, ou então maratonar os vídeos aqui do nosso canal enquanto você enche as 3 faixinhas. Tcharam! Elas vão ficar assim, bem cheinhas. Precisamos agora fechar a abertura com um pontinho invisível. Caso você tenha dúvida de como fazer esse pontinho de forma perfeita, que realmente não apareça, te convido a assistir o vídeo que temos aqui no canal. O link está na descrição desse vídeo para você ver depois. Faixinhas fechadas, temos então as nossas minhocas aqui prontas. Vamos colocar uma de cada lado, desse jeitinho, e com uma agulha de mão, vamos fazer uns pontinhos, prendendo aqui umas com as outras. E aqui, nem se preocupem em fazer algo super bonitinho. Depois, na verdade, esses pontinhos nem vão aparecer. É mais pra gente manter essas pontinhas de alguma forma presas, tá? Hora então de começarmos a trançar as nossas minhocas. E aqui é uma trança comum. Faixa da direita para o meio, depois a da esquerda para o meio e assim por diante. O segredo aqui, na verdade, é a gente deixar a trança bem apertadinha, sem espaço entre elas. Quando finalizarmos, ela vai estar assim. Agora, o que precisamos fazer é unir as pontas e deixar a guirlanda fechada. Para isso, vamos costurar na mão uma faixinha de cada vez. Estou unindo aqui o tecido estampado primeiro, com vários pontinhos, e aí eu finalizo com um nó bem firme. Depois, eu pego o tecido verde xadrez, também faço os pontinhos, deixo um nozinho bem firme. E por último, a rosa. Na última, você vai ver que parece que tá um pouco menor, né? Mas não tá, na verdade, você puxa ela, que vai dar certo, tá? Dá bastante pontinho, um nó bem firme para que ela não solte. Inclusive, se você tiver linha extra forte, é uma ótima opção aqui.
A guirlanda vai ficar assim, pode estar meio tortinha ainda, aí você vai ajeitando com a sua mão, virando a trança para que ela fique bem bonita. E essa parte de cima da emenda, que não tá tão legal, não se preocupe, porque vamos cobrir agora. Pegamos 2 pedacinhos de tecido, um de 34 por 34 centímetros e um de 18 por 40. Dobramos eles ao meio, colocando direito com direito, alfinetamos e passamos uma costura, fechando aqui as duas peças, deixando apenas uma abertura pequena de uns 2, 3 centímetros no meio. Aqui na máquina, gente, um truquezinho é dobrarmos a peça ao meio, desse jeitinho, né, no comprimento, e aí a gente vinca com a unha o centro. Dessa forma, você encontra o local certinho de onde precisa deixar a abertura. Corta o excesso de tecido, desvira, cuida bem dos cantinhos para ficar bem pontudinho e passamos no ferro. Aqui, se quiser, pode inclusive borrifar um pouquinho de água se o seu tecido estiver bem amassadinho. Achamos o meio da peça, dobrando a peça novamente, e com uma agulha de mão, vamos fazendo uns pontinhos de fuxico bem em cima da linha aqui do centro que a gente marcou. Esse pontinho de fuxico nada mais é do que introduzir a agulha de baixo para cima, depois de cima para baixo e assim por diante. Quando a gente puxa a linha, ela franze o tecido. E aí a gente pode inclusive fazer umas voltinhas com a linha para deixar bem firme e finalizamos com um nozinho. Repetimos a mesma coisa na outra peça e teremos as duas partes do laço da nossa guirlanda, que vamos colocar exatamente na parte que emendamos e que não ficou tão legal. Aqui eu também vou usar, gente, algumas fitinhas que eu tinha aqui. Peguei fitas diferentes, de tamanhos diferentes, e você pode com certeza usar o que você tiver aí. Cores como branco, bege, palha, são cores neutras, né, que com certeza vai combinar com a sua peça. Eu prendi primeiro uma fita na parte de cima aqui do laço, né, na maior, deixando o nozinho que eu fiz para trás. Então, eu reservei e eu prendi a parte de baixo do laço, já na guirlanda, utilizando aqui as fitas diferentes que eu tinha. Você pode posicionar essa parte aonde você quer e, por último, coloca a outra parte por cima. Aqui você pode colar com cola quente ou prender com agulha e alguns pontinhos na mão, faça como for melhor e mais fácil para você. E depois disso, nossa super guirlanda estará pronta e eu simplesmente estou apaixonada. Eu quero, inclusive, fazer uma para cada estação e feriado especial do ano. Último projeto do vídeo chegando e para ele eu vou usar um pedaço de sarja impermeável que eu tinha aqui no ateliê, mas esse tricoline que eu acho que vai super combinar. O meu pedaço de sarja aqui, ele tem 120 centímetros de largura e eu vou aproveitar essa medida para cortar 4 peças de 30 centímetros de largura cada. E vou refilar aqui um dos lados para chegar na medida de 45 centímetros no comprimento. Só uma observação, gente, eu estou fazendo com 30 centímetros de largura porque eu tinha esse pedaço de sarja que eu queria muito usá-lo. Mas caso você tenha aí mais tecidos, a medida ideal para esse projeto seria de 35 por 45. Então, se você puder, corte essa medida que vai ficar melhor, beleza? E para cortar o tricoline, você pode pegar uma fita métrica, dobrá-la ao meio, assim como eu tô fazendo, e posicionar aqui na borda do tecido e ver o quão grande você gostaria de uns babadinhos aqui do lado. Eu gostei da medida de 12 centímetros, já considerando o tecido dobrado. Então, vou cortar no tricoline 2 tiras para cada pedaço de sarja que eu tenho. Ou seja, eu tenho 4 cortes na sarja, então eu vou cortar 8 tiras no tricoline medindo 12 por 50 centímetros cada.
Faixas cortadas, tenho agora que passar tudo no ferro e já aproveito para dobrar as faixinhas ao meio, aqui no comprimento. E além dos 4 cortes na sarja, eu cortei também 4 pedaços no tecido estampado, que aqui é o tricoline mesmo, na mesma medida de 30 por 45. Se você puder usar os 2 tecidos na sarja, vai ficar melhor ainda o projeto. Se não, use pelo menos um dos lados na sarja e o outro no tricoline. A próxima etapa será então fecharmos as laterais de todas as faixinhas. Essa parte aqui do lado a gente vai costurar e a parte de baixo vai ficar aberta. E aqui, gente, a gente vai fazer igual a gente fez com as faixas do pano de prato, né, do nosso projeto 2. Fechamos as laterais, refilamos os cantinhos, desviramos e passamos no ferro. E agora vamos utilizar a mesma técnica que já usamos e fazer os babadinhos em todas as faixas. Você pode fazer como eu gosto de fazer, aumentar o ponto da máquina, passar 1 ou 2 costuras bem na beiradinha do tecido e depois ir puxando a linha da bobina até franzir o tecido o quanto a gente deseja. Ou você pode também utilizar o pé calcador de franzir. Esse aqui é da máquina industrial, mas também tem para máquina doméstica. E esse basicamente vai franzindo o tecido enquanto você costura. É bem prático, é bem rápido. A única questão que eu acabo não usando e preferindo ele é que muitas vezes ele não franze o suficiente e aí precisamos ficar passando a costura várias vezes para ir franzindo mais o tecido ou acertar às vezes com a mão mesmo quando a gente coloca na peça. Então escolha o jeito que fica melhor para você e depois vamos posicionar as faixas, né, os babados, sobre o tecido sarja aqui nas 2 laterais. Importante é deixar um dedo de distância aqui em cima e também na parte de baixo. E aqui, se você tiver esses grampinhos de costura, eles super ajudam. Colocamos aqui em toda a margem para segurar bem o babado do jeito que a gente quer. Faz isso dos 2 lados e então na máquina passamos uma costura bem na beiradinha. Podemos aqui na máquina, gente, com a nossa mão esquerda, ir arrumando o babado e deixando bem retinho do jeito que a gente quer. Faz essa costura com calma, devagar, vai ajeitando aqui sempre os babadinhos para ele ficar bem bonito. Uma coisa importante aqui, gente, é fazermos a costura um pouquinho ao lado esquerdo daquela primeira costura que a gente fez para franzir, para que essa costura depois não apareça na nossa peça. Olha que bonitinho que já fica, e aí a gente repete esse processo do outro lado também. Pegamos então o outro tecido que temos, aqui no meu caso o tricoline. Antes, podemos colocar alfinete e prender as pontinhas aqui dos babados para dentro, assim não corremos o risco de costurá-los. E então, colocamos o direito do tecido para baixo, esticando e alinhando bem as margens, e aí prendemos ou com alfinetes ou com os grampinhos de costura. E vamos passar uma costura em toda a volta, deixando uma abertura ou na parte de cima ou na parte de baixo. Eu virei aqui o tecido e estou costurando na sarja, porque dessa forma eu consigo ver a costura que eu já fiz e eu estou fazendo essa segunda costura bem em cima da primeira que eu já fiz. Retiramos os alfinetes, refilamos os cantinhos e o excesso de tecido e podemos desvirar a peça. Aqui é super importante passarmos bem a peça no ferro dos 2 lados e aproveitamos já para dobrar para dentro aqui a parte que ficou da abertura. E a última etapa será passar um pesponto em toda a volta da peça. Aqui é legal usarmos uma linha que combine com os tecidos. Eu vou usar essa para a parte de cima e o branco na bobina.
E depois disso, nosso joguinho americano estará pronto para usarmos e deixarmos a nossa mesa super linda. E, gente, olha só que coisa mais fofa que ficou esse prendedor de guardanapo. Eu fiz ele super rapidinho, tanto ele quanto o guardanapo de tecido não demoraram mais que 10 minutinhos para fazer. E claro que eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês fazerem aí também. Eu queria um tecido mais grossinho para o guardanapo, então eu comprei sarja. Com 1 metro do tecido, eu consegui fazer 6 guardanapos. Foram 6 cortes de 45 por 45 e sobrou, gente, apenas esses 2 pedacinhos de tecido. E no caso da sarja, gente, eu não rasgo, porque a trama do tecido acaba ficando muito aberta. Então, cortei tudo com um cortador circular. Você pode dobrar o quadrado assim ao meio para certificar de que ele está cortado bem certinho. Para esse projeto, o corte estar realmente um quadrado faz toda a diferença. E então marcamos 4 centímetros na ponta de cada lado, assim. E unimos esses pontos com uma linha reta. E aí faz essa marcação no lado avesso do seu tecido. Podemos então unir esses pontos que marcamos e colocar um alfinete bem em cima da linha. Repete isso nas outras pontas também e já vamos lá para a máquina. Um detalhe importante aqui, vamos passar a costura bem em cima da linha. Porém, começamos a costura meio centímetro a partir da margem que está aberta. Olha só como fica um pedacinho aberto. Depois de fazer nos 4 lados, vai ficar assim. Cortamos o excesso do tecido e desviramos. Agora, uma outra coisa bem importante aqui nesse projeto. Precisamos usar o ferro de passar nessa etapa. Passamos todos os lados e depois vamos virando meio centímetro da borda do tecido para dentro. E passamos o ferro para deixar bem marcado. Essa parte é crucial para o nosso projeto ficar com acabamento perfeito. Faça isso nele todo e depois coloque uns alfinetes para manter tudo no lugar. Por último, é só passar um pesponto bem na beiradinha interna. É importante que essa costurinha seja na beiradinha para que a dobra que a gente fez não se abra. E no cantinho, vai com a costura até o ângulo de 45 graus, deixa a agulha para baixo, levanta o pé da máquina e vira o tecido. Depois disso, sua peça vai estar prontinha, super rápido e todas as dicas com certeza são importantes para termos um resultado bem legal. E aqui você pode usar essas argolas que encontramos por aí, que são bem bonitas, ou você pode criar algo temático como eu fiz. Vou deixar esse molde disponível para vocês imprimirem. E aqui, gente, é só pegar um pedacinho de feltro branco, colocar ele duplo, riscar o molde, cortar bem em cima da linha e fazer uns pontinhos em toda a volta. O ideal aqui seria usar a linha de meada, que é a mais grossa, né? E você pode usar, inclusive, os 6 fios da linha. Mas como eu não tinha exatamente na cor que eu queria, eu tô usando aqui a linha comum mesmo, com 4 fios. E aqui é só fazer aquele pontinho de fuxico de novo que a gente já usou para cima e para baixo. Tente aqui não fazer pontinhos muito largos e tente também mantê-los sempre do mesmo tamanho. Quando estivermos quase fechando, podemos colocar um pouquinho de fibra siliconada, não coloque muito, porque senão a fibra vai acabar saindo entre os pontinhos. Aqui é só para deixar um pouquinho fofinho. E então, finaliza o pontinho com um nozinho. E é isso, gente. Você pode dobrar o guardanapo da maneira que você preferir. Eu coloquei aqui uma fitinha para prender o coelhinho no guardanapo. Dei só um nozinho aqui simples do lado e colei uma florzinha com cola quente aqui para dar um charme.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dos projetos. Eu amei demais fazer cada um deles e ainda mais em dividi-los aqui com vocês. Por favor, me deixe um comentário aqui dizendo o que você achou, qual foi o seu projeto favorito e compartilhe esse vídeo com as amigas também criativas e arteiras. Beijos e até o próximo!